Quando nós falamos em figura paterna, a gente pensa em um protetor, um aconselhador, alguém que cuida, e eu não via isso no meu pai. À medida que eu fui crescendo, essa dor só aumentava. Mas não é sobre o físico, sobre o externo, é sobre o interior, sabe? Porque quem deveria ser o meu herói se tornou meu vilão. Eu gostaria de ver um exemplo bom do meu pai. Eu gostaria, tipo, de dizer, meu pai é um bom exemplo. Mas eu só via péssimos exemplos. Eu via, às vezes, ele saindo, indo pra festas, ele ouvindo funk. E tudo aquilo me trouxe uma dor enorme e me tornou uma criança angustiada, uma criança que não via alegria nas coisas, uma criança triste. Eu via o esforço dele de dar o melhor pra gente. Eu via que ele fazia de tudo pra gente, né? Na parte material, presença, levar pra sair, o que estivesse ao alcance dele, ele fazia. Mas eu envelhecendo aos poucos, eu percebi que era superficial, né? Eu vi os defeitos dele. Comecei a ver os defeitos dele. E tudo isso foi me trazendo uma tristeza, porque eu procurava alguém pra me espelhar. Eu via aquilo e eu pensava dentro de mim, eu falei: "Poxa, eu não quero ser assim". Eu perdi meu pai muito novo, eu tinha 7 anos, e eu não sabia o que era uma relação de pais e filho. Fui aprender quando eu tive os meus filhos. Mas mesmo assim, dentro de mim tinha um medo de fracassar como pai. Era bar, era droga, prostituição, balada. Comecei usando a maconha, depois comecei a baforar o lança, depois usei a cocaína. Depois tomei um doce, que é o Ecstasy, tomei uma bala, que é o LSD, e tudo me fez o quê? Ficar numa brisa doida. Só que dentro de mim existia um vazio. Mesmo com toda essa situação de estar drogado, estar ali na brisa, eu sentia um vazio dentro de mim. E assim, eu sabia que meu pai tentava, se esforçava a ser um bom pai, se esforçava a fazer o melhor pela gente, mas eu via que ele sofria com aquilo e, consequentemente, eu e meu irmão também sofria, porque refletia na gente todo aquele sofrimento que ele passava. E eu não imagino que quando eu entrei naquela vida, eu iria trazer tanta dor e tanto sofrimento para os meus filhos. Teve até uma vez que eu dentro da balada, drogadão mesmo, eu encostei numa pilastra e falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Eu não queria estar naquela situação. Eu não queria estar daquele jeito, sendo taxado como um nóia, como drogado, como viciado. Só que eu não tinha forças para poder sair dessa situação. Não tinha força para poder me levantar, me reerguer. Desde pequeno, minha mãe sempre me levou na Igreja Universal para participar da Escola Bíblica Infantil, EBI. Lá era ensinado, não era simplesmente algo para passar o tempo, não era brincadeira. As tias usavam a palavra de Deus para ensinar. Por conta disso que eu aprendi a usar a fé. E eu e meu irmão começamos a orar pelo meu pai, mesmo criança, porque a gente sabia que aquilo poderia mudar a situação do meu pai, ver uma outra forma meu pai, ver ele com uma imagem diferente e ver Deus através dele. Eu me lembro dos convites que meus filhos faziam para mim, para poder ir para a igreja, chamando eu para poder participar do Dia dos Pais, participar da oração e fazer oração junto. Só que dentro de mim tinha um orgulho, a verdade era essa, eu tinha um orgulho. Por eu ser muito pequeno, eu não sabia como funcionava, eu falava do meu jeito. Eu falava, Deus, meu pai tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, ajuda ele, visita ele. Eu sabia que os meus filhos oravam por mim. Mas um certo dia, eu fui para uma balada, usei muita droga e chegando em casa de 5 horas da manhã, eu falei: "Deus, se tem jeito para mim, me dá uma oportunidade". E ali eu senti que Deus falou assim: "Filho, eu te ajudo, eu te dou uma chance". Eu decidi ir até a Igreja Universal e quebrar o meu orgulho.
quando de repente eu vejo ele na igreja. Foi uma surpresa pra mim, né? Porque uma pessoa que fala que não queria ir pra igreja, que até às vezes não precisava. Jesus ouviu minha oração. Jesus me ouviu. Eu vi que dali pra frente ele iria ser um outro homem, um outro pai, um novo pai, um homem de verdade, um pai de verdade. É a sensação de você pedir algo pro seu pai, Pai Celestial. E ele falar, ó, tá aqui meu filho. Você não pediu tanto? Aqui. Eu sei que na reunião todinha foi chorando. Parece que tinham me feito tanta coisa, tanto mal. E na verdade o mundo me fez tanto mal, tanta coisa. E eu lembro que no dia seguinte, depois dessa reunião, eu cheguei pro pastor e falei, pastor, eu quero me batizar. Foi saindo um peso de dentro do meu coração. Como se Deus estivesse pegando e tirando tudo. É o medo, tirando o orgulho, tirando a rejeição. Eu lembro que eu falei para Deus, se eu... desculpa. Se eu levantar daqui e continuar da mesma forma, que o Senhor me mate aqui mesmo. Porque eu conheço a verdade, mas hoje aqui eu decido fazer uma aliança com o Senhor de verdade. Dentro de mim, automaticamente, não existia mais vazio, não existia mais complexo, medo. Eu comecei a ver uma mudança na vida dele. Comecei a perceber que ele estava mais frequente. Ele foi largando as drogas, foi largando as bebidas. Foi algo muito rápido, uma decisão muito rápida. Eu não queria um pai milionário, eu não queria um pai empresário. Eu queria que meu pai tivesse o Espírito Santo, que é a maior riqueza que ele poderia receber. E foi aonde ali eu comecei a minha caminhada, a minha luta incessante para ter o Espírito Santo, porque eu saberia que eu só ia conseguir permanecer se eu recebesse o que? O Espírito Santo. Eu falei para Deus, não me deixa me enganar, pensar que é o teu Espírito e não ser. E conforme eu fui orando, Deus foi falando, não foi no coração, não foi sentimento, não foi emoção, mas na mente. Ele dizendo, filho, eu sou contigo. Filho, eu te aceito. E ali eu dei um abraço tão apertado em mim. E falei, Deus, eu não sei o que o Senhor viu em mim. Eu não sei o que o Senhor viu em mim, por que tanto amor assim? E eu sei que não tinha ninguém do meu lado, a igreja lotada, mas não tinha ninguém do meu lado. É como se tava o pai sentado na cadeira, eu de joelhos, debruçado no colo dele e falando, Deus, tá aqui, pai, o resto de vida que eu tenho. E aos poucos eu fui vendo a mudança do meu pai. Eu fui vendo Deus no meu pai, né? A mudança dele como homem, o caráter dele, como ele comportava, como ele agia. Eu fui vendo ele se transformando totalmente, de verdade. E hoje eu tenho um parceiro, né? Hoje eu tenho um herói a quem me espelhar. Eu tenho alguém que está do meu lado. Eu tenho alguém que me aconselha, que me ajuda. A gente tem paz, tem harmonia, tem união. E ver meu pai transformado, cheio do Espírito Santo, me trouxe uma alegria muito grande, porque aquilo que eu tanto pedia foi concretizado. Deus fez a diferença. Deus mudou a vida dele. Minha maior alegria é saber que meu pai tem o Espírito Santo. Porque acabou vício, acabou droga, acabou balada, acabou essa
falsa alegria do mundo. Agora, a alegria verdadeira de Deus. Deus é a maior referência de pai que nós temos aqui na terra, porque Ele ensina, Ele cuida, Ele ama. Através dessa referência, que hoje eu posso ser um bom pai para os meus filhos. Tem prazer de estar comigo, hoje eu posso orientar eles. Não trago a tristeza que eu trazia no passado, mas sim a alegria. Eu até me emociono, porque ver o impossível acontecendo na vida do meu pai é impagável. Um dos maiores presentes que eu recebi foi Deus ter ouvido a oração dos meus filhos. Uma oração pura e sincera. Bom, antes eu via meu pai como um vilão, como alguém errado, como alguém a não ser seguido. Hoje eu vejo o próprio Deus nele. Hoje eu vejo um caráter a ser seguido. Eu vejo uma pessoa no qual eu quero me tornar. Só Deus para fazer essa mudança completa na vida do meu pai. E hoje nós somos felizes de verdade. E olha os filhos que o Senhor Jesus me deu, que me enxergam como um pai de verdade. E eu sou muito feliz por isso, mas eu não troco por nada a minha salvação.